Glória a Deus. Nós estamos falando esse mês sobre esse tema, o Deus a quem amo. Pensando, irmãos, nas implicações do amor. As implicações do amor. Amar traz implicações em nossa vida. Não há amor que não nos afete. Não há amor verdadeiro se não nos afetar profundamente. E todo amor verdadeiro, ele está menos focado em mim e mais no outro. E é esse amor, é desse amor que nós estamos falando. Esse amor que nós vivenciamos, nós experimentamos, que foi revelado a nós, e esse amor que produz mudança em nossas vidas. E quando nós falamos de amar a Deus, quando a gente fala de amar a alguém, me parece mais simples, porque é alguém que você vê, dimensiona, convive, né? No dia a dia, fisicamente. Mas amar a Deus, que nós não vemos, que não conhecemos adequadamente ou totalmente, amar a Deus que não cabe na nossa cabeça, aí para mim fica bastante difícil esse conceito. Amar a Deus. Só que esse mesmo Deus nos ensina que se o humano que eu digo que amo não é um amor verdadeiro, não é um amor que vem de Deus, então eu não posso de fato amar o Deus que eu não vejo. Ou seja, eu só amo alguém que eu vejo de verdade depois que eu aprendi a amar o Deus que eu não vejo. O Deus que não cabe na minha cabeça, esse Deus invisível, imortal, o Deus eterno. E Jesus então vem nos ensinando a respeito desse amor. E é disso que nós estamos falando nesse mês. Os devocionais têm sido muito abençoadores. E eu quero orar com você e meditar na palavra do Senhor sobre esse assunto. O Deus a quem eu amo. As implicações disso na minha e na sua vida. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa manhã tão maravilhosa. Pela saúde, pela vida, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por sua paz. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui com os nossos irmãos presencialmente e nos reunirmos com os nossos irmãos, Senhor, que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado, Senhor, pela alegria e o privilégio de podermos comungar com esses irmãos, de perto e de longe, mas estarmos ligados pelo teu amor, recebendo a sua palavra, a sua vida, a sua graça e a sua misericórdia. Nos fale ainda mais, Senhor, por sua palavra. Que essa palavra continue nos curando, continue nos transformando e restaurando a nossa vida. Nós pedimos isso para a tua glória, Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Deus a quem eu amo. Quando nós pensamos nesse tema, né, do amor de Deus, Jesus é o Deus que virou gente e veio nos ensinar o amor que nós não conhecíamos, né? E é em torno desse Jesus de Nazaré, encarnado lá na Palestina, ele vai andando pelas ruas da Palestina e vai anunciando uma mensagem nova, revolucionária para aqueles dias e revolucionária para os nossos dias. É em torno desse Jesus de Nazaré, gente. É um homem de pele queimada, um homem sofrido na vida, um homem que vive numa sociedade injusta, violenta, maldosa, como a nossa, não mudou nada. Esse Jesus, ele está anunciando uma nova mensagem. E esse Jesus, ele é uma oposição ao comportamento religioso da época. O comportamento religioso da época, ele é legalista. E a ideia de legalismo, então, é essa ideia de que alguém pega um punhado de regras e começa a medir os outros por esse punhado de regras que ele decorou e tem na ponta da língua.
E esse punhado de regras que ele decorou e tem na ponta da língua, ele tem essa habilidade de colocar essas regras de tal maneira que quem o vê tem a impressão que ele cumpre essas regras. Esse é o comportamento legalista. É essa capacidade que alguém tem de enganar, de transmitir para o outro quem ele não é. Uma mentira com cara de verdade. Então os legalistas era um comportamento religioso, de julgar, de apontar, de condenar, de dizer como que tinha que ser, de dizer quem era bom, quem era ruim, quem ia para o céu, quem ia para o inferno, quem era de Deus, quem não era de Deus. E os legalistas, eles eram cruéis, eles eram duros, eles eram violentos, mas eles conseguiam passar uma ideia de gente boa, de gente do bem, de gente da paz, de gente do amor, de gente que conhecia Deus, de gente que amava a Deus, mesmo querendo o sangue dos seus inimigos, mesmo querendo o sangue do Deus que virou gente. Deus virou gente, eles não reconheceram o Deus que virou gente. Por quê? Porque eles estavam acostumados a se vestir de uma coisa, e isso virou tão parte da vida deles, que parece que eles se esqueceram quem de fato eles eram. E quando viram Jesus, não reconheceram. E não poderiam reconhecer, porque quem eles eram? Eles eram uma farsa, eles eram fake, eles eram uma mentira. E Jesus, quando está caminhando pelas ruas da Palestina, ele é essa mensagem viva, encarnada, em oposição aos legalistas. Em torno de Jesus não está os gente boa. Em torno de Jesus está o pessoal que é tranqueira. Está o pessoal que está buscando justiça, que está buscando vida, que está desesperado, que está desamparado, que está angustiado pela vida, cansado da religião. E no entorno de Jesus, esse grupo vai ouvindo coisas e vão aderindo aos ensinos de Jesus. E vão ouvindo e conferindo que o que Jesus fala e o que Jesus faz é coerente. Diferente daquele pessoal que se mostrava uma coisa e fazia outra. E eles começam a perceber que o pessoal que é o religioso, eles têm uma boa mensagem, mas têm um mau comportamento. Jesus tinha a boa mensagem, ele era a mensagem de Deus, porque ele se comportava como Deus deseja que o ser humano se comporta. O próprio Jesus diz assim: o que eu faço e o que eu falo é o que eu vi e ouvi do meu Pai. Eu não faço nada e não falo nada que eu não tenha ouvido e visto do meu Pai. Esse é o mandamento que eu recebi dele. Então, nesse entorno de Jesus vai nascendo uma comunidade fraterna, solidária, de amigos, uma comunidade mística, que vai atravessar, até agora, 21 séculos. 2000 anos. Essa comunidade que começou a se gerar em torno de Jesus, está atravessando os séculos, com o mesmo espírito, com a mesma mentalidade, com o mesmo amor. E é essa comunidade que as Escrituras chamam de igreja, que Jesus chama de minha comunidade, de minha igreja, a comunidade de Jesus. E essa comunidade tem algumas dimensões. Nós vemos nessa comunidade Jesus se apresentando como profeta. E nas dimensões que nós encontramos nessa comunidade de profeta, de Salvador e de Senhor, que nós vemos em Jesus de Nazaré encarnado, ele portanto é um modelo de igreja que nós devemos ser. Nós vamos encontrar essas três dimensões em Jesus e que nós encontramos também na igreja dele. Como profeta, irmãos, Jesus, e aí profeta, é menos a ideia que nós temos hoje, é bem menos. A ideia que se tem muito de profeta hoje é quase alguém que prevê o futuro, né? Profeta é aquele que prevê o futuro, profeta é aquele que
que adivinha o que vai acontecer, que anuncia o que vai acontecer. E as Escrituras nos falam que de fato o profeta também tinha esse papel, e inclusive no Novo Testamento nós vemos alguns exemplos de pessoas que tinham esse dom de profetizar, de falar algumas coisas que poderiam acontecer. Então isso é um princípio das Escrituras, e nós cremos que Jesus fala no meio do povo dele, através de pessoas que têm dons de profecia. Mas essas profecias, elas estão sempre submissas à autoridade das Escrituras Sagradas. Quem Deus vai usar, quando Ele vai falar, como Ele vai falar, isso não é um assunto nosso, é um assunto dele. Então Deus faz do jeito que Ele quer. Mas, já que eu não sei quem Deus vai usar, quando Deus vai usar e como Deus vai usar, eu me baseio no quê? Eu me baseio no que eu posso saber. E no que eu posso saber? Isso aqui, nas Escrituras. E quando eu tenho as Escrituras, elas servem para mim de base, de fundamento, para eu poder avaliar bem quando alguém fala que eu não sei quem é, como alguém fala que eu não sei como vai ser, e essas coisas que o Espírito é que produz. Então nós cremos nos dons do Espírito, mas nós compreendemos que a profecia e essa dimensão profética da igreja, ela é parecida com a de Jesus, ela é como a de Jesus. Ela é como a do profeta Isaías, como a do profeta Jeremias, que tinha a função de denunciar. O profeta é aquele que denuncia a injustiça, denuncia a violência, denuncia a maldade, denuncia o ódio. É aquele que tem luz, que é da palavra, que serve como uma espécie de lupa, de lente, de filtro, para ler a sociedade, e a partir dessa lente, dessa lupa, desse filtro, que ele lê a sociedade, que é a palavra, ele denuncia a corrupção, ele denuncia o roubo, ele denuncia a injustiça, ele denuncia a religiosidade. Essa era a palavra de Jesus. Jesus denunciava. Os religiosos iam lá, alguns iam para tentar bajular Jesus. Bom mestre. Ele fala, não, menos. Não vem me chamando de bom não, que só tem um que é bom, que é o meu pai. Aí quando ele bajular não dava, eles iam acusar o Senhor. E queriam pegar ele sempre em alguma pergunta que seria difícil responder, e que Jesus sempre tinha uma boa resposta. E Jesus estava sempre denunciando os religiosos, aqueles que usavam da religião para oprimir, para arrancar dinheiro, para enriquecer e para deformar a imagem de Deus. E eu e você, como igreja, temos essa função. Se eu e você somos igreja de Deus, nós temos a função de profetizar. O Senhor diz, profetiza. E a minha e a sua profecia é essa aqui, de novo. É a palavra de Deus. Como que eu sei quem é justo ou injusto? Nós vivemos agora no período nós vivemos hoje numa paixão política no nosso país. E tem um ponto muito positivo nisso, e no meio dos cristãos tem uma coisa que me preocupa, que os irmãos estão tão apaixonados por política, que às vezes fala de política o dia inteiro, a vida toda, e não anuncia mais o Evangelho. E o Evangelho não é adaptado à política. O cristão é que tem um filtro, uma lente, uma lupa, que é a palavra de Deus. Ele lê a sociedade. E ele diz, isso não confere com as Escrituras. Mas é assim que é a sociedade moderna. Ok, mas a igreja de Jesus tem 2000 anos. E ela é moderna em cada tempo que ela está. E ela usa o mesmo filtro. E o Senhor nos disse que vai passar o céu, vai passar a terra, mas o filtro dele não vai passar. Esse filtro permanece o mesmo. E é com esse filtro que nós lemos a sociedade, lemos o comportamento humano, inclusive o meu. Então a igreja deve se levantar como pregador de justiça. O João Batista, por exemplo, perdeu a cabeça porque anunciou a justiça. Jesus foi crucificado, irmãos, porque mexeu com o vespeiro, com o religioso.
com a política injusta, opressora que tinha na época, manipuladora, e que tinha na época e que vai ter em todas as épocas, porque esse é o reino dos homens, e no reino dos homens é o reino de injustiça, é um reino de violência, é um reino de maldade. A palavra profética do discípulo de Jesus é denunciar o erro e encarnar o que é correto, sem esperar que as coisas mudem, porque elas não vão mudar totalmente, porque o reino dos homens é o reino de injustiça. A palavra do discípulo de Jesus é de esperança, não no reino dos homens, não nos governantes, embora deva cobrar deles, deva protestar, deva denunciar, mas a esperança do discípulo de Jesus é o novo reino, é o novo rei, é o novo céu, é a nova terra. E isso, irmãos, não é escapar da realidade, isso não é fugir da realidade. Pastor, isso não poderia ser uma maneira de fugir da realidade? Não, porque o discípulo de Jesus, ele não se afunda em angústias da vida, desesperado porque a sociedade não vai mudar. Ele sabe que a sociedade não vai mudar, mas a grande alegria dele é fazer a diferença na sociedade que não muda, só muda a partir dele. Eu não mudo o mundo, mas eu mudo o meu mundo, a partir de Cristo na minha vida. E aí eu faço diferença na minha casa, na minha família, no meu bairro, na comunidade onde eu vivo, no país onde eu vivo. Então a igreja de Cristo, ela tem esse papel de profeta. Profetiza, meu amado, profetiza a palavra do Senhor, profetiza contra a injustiça, profetiza contra a violência, profetiza contra a maldade diabólica do homem, que faz jogos de palavras para manipular as pessoas. E como que a gente identifica isso? A palavra, irmãos, nós precisamos ler a palavra. Jeremias anunciou a palavra, Isaías já anunciou a palavra, Jesus anunciou a palavra, e eu e você só temos a palavra para anunciar. A outra dimensão que nós encontramos é de Salvador. Jesus era Salvador. Ele, como Salvador, é aquele que uma comunidade vai andando com ele e ele não exclui ninguém. Não há exclusão na comunidade de Jesus. Quem ele recebe? Todos. Vinde a mim, todos vós que têm sede. Quem? Os religiosos, inclusive. Quem? Os donos do poder, inclusive. Quem? Os oprimidos. Quem? Os que estão sendo injustiçados. Ao mesmo tempo que ele denuncia a injustiça, denuncia a malignidade, a maldade, o ódio, a raiva, a manipulação, o jogo, a exploração. Ao mesmo tempo que ele denuncia o pecado, ele chama o pecador para o arrependimento. Ele é Salvador. A mensagem dele é de salvação. Ele chama para que todos se arrependam. Os profetas, a mensagem dos profetas, de todos os profetas, irmãos, é essa: arrependam-se. E por que a mensagem dos profetas é arrependam-se? Porque no reino dos homens, quando a palavra de Deus chega e traz luz à minha mente, a única coisa que eu tenho que fazer é me arrepender. Porque nós vivemos segundo o conceito do reino dos homens. Arrependam-se. João Batista, o último profeta, quando anuncia a pregação dele, a mensagem dele é: arrependam-se. Jesus, quando começa o seu ministério, ele inicia o seu ministério. A primeira mensagem dele qual que é? Arrependam-se. A mensagem dos apóstolos, qual é a mensagem dos apóstolos? Arrependa-se, gente. E no Apocalipse, qual é a mensagem do Apocalipse para a igreja de Deus? Se arrependa, toma atento, entra no eixo, se arrependa. E por que essa mensagem de arrependimento? Porque Jesus é o nosso Salvador. Ele não exclui a ninguém. Jesus não exclui ninguém. Eu estou falando aqui, o Google quer conversar comigo aqui. Jesus não exclui ninguém. Ele recebe a todos para anunciar a sua salvação. Lá em João, no capítulo 8,
Eu lembro de uma das passagens que eu acho que mais me chama a atenção quando a gente fala do amor de Deus, é João 8, a partir do verso... João 8, a partir do versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles usavam isso de novo para fazer uma armadilha para pegar Jesus, né? Religioso é uma desgraça, irmão. Ô peste é o religioso. Ele usa a Bíblia para fazer armadilhazinha para os outros. Ô Deus, Deus nos guarde dessa pestilência, irmão, de ser religioso. É uma coisa maldita, irmãos. É pior do que quem não conhece o Evangelho. Porque ele usa a verdade para fustigar o outro, para diminuir. E claro, sempre com o objetivo de jogar luz nele mesmo, né? Para ele aparecer o melhor, o maior. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês não tiver pecado, senta a pedrada. E aí o pessoal não podia sentar a pedrada. Por quê? Porque todo mundo começou a pensar: eu posso não ter deitado com essa mulher, que eu duvido muito que tinha. Ali devia ter muita gente que conhecia aquele endereço. Tinha o cartãozinho dela no bolso. Mas outros pensaram em outras coisas, e cada um começou a soltar as pedras. Aquela mulher, irmãos, ela foi acolhida. Quem é aquela mulher? Não importa quem é aquela mulher. Se ela é negra, se ela é branca, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é do PCdoB, se ela é do PSDB, se ela é do EPL, se ela é homo, hétero, LGBTQIA+, se ela é pentecostal, tradicional, esses rótulos malditos que a gente estabelece na sociedade, eles servem de armadilha para a gente, não para Jesus de Nazaré. Porque ele era o Salvador. Ele veio para trazer salvação a quem? É óbvio, a quem estava perdido. Como vai salvar alguém que não está perdido? Só se salva quem está perdido. E ele veio trazer salvação a quem? A quem estava perdido. Quem estava perdido? Aquela mulher. E ele então fala com aquela mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Olha o acolhimento, a característica ou a dimensão da igreja, como aquele que anuncia o Salvador, ela não discrimina. Eu e você, irmãos, precisamos muito pegar o nosso cérebro assim, e lavar na palavra. Isso ajuda a gente a abaixar a guarda das nossas atitudes discriminatórias. Para quem é a salvação? A salvação é para todos. Jesus então anuncia para aquela mulher, diz àquela mulher: onde estão os que te condenavam? Onde estão eles? Foram embora, ninguém me condenou. Aí ele diz o quê? Vai, eu também não te condeno, mas vai e abandone a sua vida de pecado. Olha a mensagem do Salvador. Ele não discrimina ninguém, mas ele não muda a mensagem dele para fazer preferência para ninguém. Ele é o Salvador, e essa é uma característica da igreja. A igreja não ajusta a sua mensagem para ficar bonita na foto de uma minoria, ou de uma maioria, ou de um grupo discriminado, ou seja lá qual for o grupo.
A mensagem do Evangelho não pousa para foto nenhuma. Ela trata o ser humano como humano, que precisa de salvação. Onde estão aqueles que te condenaram, mulher? Quem condenou aquela mulher? Os religiosos. Quem anunciou salvação para aquela mulher? Jesus de Nazaré. Esse é o jeito da igreja. A igreja anuncia salvação e recebe a todos. E quando recebe a todos, anuncia o jeito de viver. E o jeito de viver ensinado por Jesus de Nazaré. Qual era o jeito de viver ensinado por Jesus de Nazaré para aquela mulher? Foi o seguinte: eu te amo, mas você está vivendo de maneira destruidora. E você vai morrer desse jeito. Vai e deixe de viver esse tipo de vida. Ele anuncia essa salvação. Essa salvação é a mesma do pai que corrige o filho que ama, que orienta, que instrui, que disciplina. A outra dimensão da igreja é como o Senhor. Jesus, esse Jesus de Nazaré, Ele é Senhor. Ainda em Mateus, Lucas, capítulo 6, ele diz, Lucas capítulo 6, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, 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 e não fazem o que eu mando? Esse Jesus de Nazaré, Ele é Senhor. Olha, Ele é Deus, que é Filho, que vira gente, e que também é irmão, e que finalmente se revela como amigo. Ele é uma comunicação de Deus para nós, nos ensinando o passo a passo para recebermos vida, a vida de Deus. E Ele é Senhor. E Ele diz então: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? E o que Jesus está ensinando àquela comunidade que está andando com Ele? Que sim, Ele é Senhor. Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que ama, mas Ele é Senhor. E como Senhor, Ele é proprietário, Ele é dono. Como Senhor, Ele é aquele que nos diz onde e como andar. Só chama Jesus de Senhor, irmãos, aquele que reconhece a sua impotência de viver sozinho na vida e sua dependência de Deus para enfrentar a vida, com a graça dele, com a inteligência que recebeu dele, mas depende desse Senhor. Por isso que nós chamamos Jesus de Senhor. Senhor é aquele que nos diz como fazer. A palavra Senhor, essa ideia de Senhor, está dentro desse conceito da época, de governo, de monarquia, onde tem um monarca, tem um rei, que governa todo um reino. E se você está nesse reino, e faz parte desse reino, você é súdito do rei desse reino. E esse rei do reino é o seu Senhor. Logo, se eu sou discípulo de Jesus, nós usamos a mesma linguagem daqueles dias, dizendo que Ele é o nosso Senhor. Então nós buscamos nele a orientação para a nossa vida. Essa dimensão da igreja, de Salvador, de Senhor, ela é da vida da igreja. É um modelo que a igreja vive na vida enquanto caminha na vida esses 2000 anos. Nós vivemos um tempo hoje que, de novo, há um conceito que começa a trazer um problema para nós com a ideia de Senhor, que é o conceito o liberalismo, por exemplo, conceito liberal ou de progressismo, o movimento progressista. Na nossa sociedade hoje, irmãos, a ideia de ter sequer um pai mandando em você já é incômodo. A ideia de ter alguém falando para a gente o que a gente tem que fazer já é incômodo. Na nossa sociedade, isso é reforçado ainda mais.
E há uma cultura humanista no nosso meio, na nossa vida, no nosso jeito de viver, um conceito humanista que é progressista. Qual que é a ideia do conceito humanista progressista? É que o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da humanidade, o aperfeiçoamento em todos os sentidos, sentido moral, sentido técnico, sentido científico, vem da ciência, vem da razão, vem da lógica, vem do método científico, vem daquilo que a razão pode compreender, vem daquilo que a razão pode entender e explicar. E para mim isso faz muito sentido. Se Deus me deu um cérebro, eu tenho a impressão que Ele quer que eu use esse cérebro para a vida, né? E eu vou usar esse cérebro para andar na vida. E nesse sentido, a ciência para mim é uma bênção, porque Ele é que me deu a ciência. Ele é que me deu essa capacidade de ter método que me ajuda a contestar, perguntar, questionar a vida e buscar respostas na ciência. E é assim que a vida deve ser. Mas quando eu recebo o filtro do Evangelho, eu faço um questionamento para a minha razão. Porque a minha razão, ela tende a rebelar-se contra Deus. Espírito Santo, oração, salvação, dons espirituais, conversão. Vocês acham que isso é conversa de razão? Vocês acham que a gente consegue explicar essas coisas com meia dúzia de livro? Ou com teologia sistemática? A teologia sistemática ajuda muito, irmãos, a organizar muita coisa. Mas há muita coisa que ela não consegue responder. Por quê? Porque a razão não dá conta da revelação. É simples assim. Se nós precisássemos apenas da razão para evoluirmos como gente, moralmente, culturalmente, ora, para que Jesus viria morrer na cruz do Calvário? Era só esperar o tempo. O tempo traria a evolução da humanidade. Mas parece que enquanto nós evoluímos em técnica, em ciência, nós nos desumanizamos. A conta não está fechando. E eu percebo bem isso quando eu uso o filtro, a lente, a lupa das Escrituras. E eu leio nas Escrituras Jesus dizendo assim: vocês me chamam de Senhor e dizem bem, porque eu sou Senhor mesmo. Mas por que vocês não fazem o que eu mando? Ah, Senhor, é porque eu estou no século 21. E no século 21, os saberes extraordinários, e que de fato são, diz para eu questionar, inclusive, o livro que deixaram para nós, as Escrituras Sagradas. Hoje, irmãos, até os crentes não creem mais na Bíblia. Os crentes não estão lendo mais a Bíblia, irmãos. Lê post de versículo adulterado, inclusive. Tem versículo que é piada. Faça a tua parte, eu te ajudarei. Disse Deus. E aí vem aquela frase cabeluda. Enfim, quando eu estou falando dos crentes, eu não estou falando de vocês, nem dos irmãos nossos que assistem a nós pela internet. Estou falando do resto do pessoal. Mas os cristãos hoje mal é a Bíblia, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia confronta a gente, ela é um espelho que confronta a gente. Eu já não gostava da minha mãe dizendo para mim não, do meu pai dizendo não. Aí você tem a sociedade, as leis dizendo não. Você casa, tem a mulher querendo dizer não para você. Aí você tem os filhos querem dizer não. Aí você está numa comunidade de fé que é cheia de regra dizendo não. Ah, eu estou cheio disso aí. Eu sou senhor do meu nariz, eu quero resolver. E o movimento progressista tem uma mensagem extraordinária, muito positiva para nós, mas em um determinado momento ele vem em confronto, ele vem e colide com as Escrituras. Quando ele dá para a razão a capacidade de responder às questões existenciais da vida. E as que você não tem ainda, calma, a razão amanhã vai responder. Só que a vida é curta demais para nós confiarmos só na razão. Nós precisamos de revelação. E na revelação o Senhor traz para nós uma coisa que nós
recebemos, entendemos, explicamos até a medida do que podemos explicar, e chega uma hora que você não explica mais. Eu me lembro ainda hoje, e já comentei isso com os irmãos, de eu ir fazendo missão em Minas, encontrar um senhor, fomos para o culto, no culto lá era no meio do mato, então não tinha luz, era todo mundo com aqueles candeeiro, e nós chegamos lá, e o irmão que ia dirigir a reunião, servir a ceia, que era o pastor, ele não sabia ler, ele era o pastor daquela comunidade, o pé do homem era da largura dessa Bíblia aqui, irmãos, ele não usava sapato, nunca usou sapato, o cara da roça, do mato, não sabia ler, mas ele falava, lê aí para mim, aí nós de São Paulo, tudo evoluído, chegamos lá, lemos a Bíblia para ele, e ele trouxe uma mensagem, que eu fiquei pensando, eu falei, para isso dar certo, só pode ser Deus, não é possível isso dar certo, isso tem tudo para dar errado, como que isso dá certo no meio do mato? Só que a essência da mensagem que ele trouxe, é a mesma que eu trago hoje, não mudou nada, é a mesma. Por quê? Porque isso está para além da razão. Eu posso e consigo explicar muita coisa, mas não é possível explicar Deus. Teologia sistemática, teologia bíblica, teologia natural, teologia da estética, teologia que você quiser, é tudo muito bom, mas nada explica Deus, senão a revelação. E a revelação é assim, ela vem, toca em você e você diz, como é que foi? Você fala, como foi? Eu não sei, eu sei que foi assim. Vocês lembram desse personagem, né? Eu não sei como é que foi, eu sei que foi assim. Eu sei que o Senhor falou comigo. Quem acredita, irmãos, em sã consciência, que tem um cara cavalgando, aí uma luz vem e bate nele, ele cai no chão, ele fica cego, e uma voz fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que Saulo? Saulo era o cérebro da época, o grande cérebro da época, o mestre, o intelectual, o racionalista, o inteligente, o pós-moderno, o hipermoderno, o da modernidade líquida, era o Paulo. Mas nada disso resolveu a vida do Paulo. Paulo teve que ter revelação. Você acredita nisso? Está escrito. Você acredita nisso? Dá para acreditar numa coisa dessa? Tem que ser revelação, irmãos. Porque não tem uma arqueologia que mostra a crina do cavalo de Paulo que foi encontrada. Chama a crina do cavalo de Paulo. Achamos um pedaço da capa dele, um papelzinho que ele escreveu, que aconteceu aquilo. Nós temos esse livro, que partes da ciência hoje diz que é assim, mas não é bem assim. Hoje tem um novo jeito de ler todas as coisas. Por quê? Porque o progressismo chegou dentro da comunidade da fé. E a comunidade da fé está pegando a razão, descartando a revelação, e quer ficar só com a razão para ler as Escrituras. Ler as Escrituras só com a razão, podem ter certeza, em pouco tempo você não vai acreditar mais nela. Não tenha dúvida nisso. Ler as Escrituras só com a razão, só com teologia, não tenha dúvida, em pouco tempo você não vai mais acreditar nesse livro. Porque isso é revelação. E essa é uma dimensão do Evangelho de Cristo. Ele anuncia arrependimento, ele anuncia salvação, ele anuncia, eu sou o Senhor. Pode estudar o que você quiser, mas eu sou o Senhor. Jesus diz assim, eu é que me revelo a vocês, não são vocês que se revelam a mim. Aqui eu estou fazendo uma contextualização, né? Não foi vocês que escolheram a mim, disse Jesus, eu que escolhi vocês. Eu senti uma coisa, você pode ter sentido bastante coisa, e pode também não ter sentido nada, mas quem te escolheu foi Jesus. Está dando certo? Está dando certo não é no sentido de você ter sucesso, tudo que você põe a mão dá certo. Está dando certo é no sentido de você estar sendo mudado, a sua natureza está sendo mudado. Você está sendo transformado, você está percebendo que você não precisa fazer curso de humanização para ser mais gente, é só receber Jesus que você vira mais gente do que você é. Você está percebendo isso? Isso é revelação. Jesus fala para aquela mulher, olha, vai, ninguém te condenou, eu também não estou aqui para te condenar não, eu estou aqui para te salvar. Na volta dele ele virá como juiz, e aí é para condenar, mas ele estava como salvador. Nós estamos aqui como mensageiros da salvação, anunciando salvação.
E quem Jesus veio salvar, irmãos? Os perdidos. Toda vez que você pensar em mensagem do Evangelho, procura apagar da sua cabeça rótulo. Esses rótulos que a sociedade se empenha em ajudar a gente a colocar nas pessoas. Cor, gênero, status social, religião, né? Eu estava com a minha esposa num lugar, papo gostoso pra caramba com o pessoal que a gente conheceu. Daqui a pouco alguém fala, você é crente? Eu falei, ixi, acabou, estragou tudo. Você é crente, que eu sei. Eu falei, eu ando aí no caminho. Aí a Deise falou assim, nós somos cristãos, sim, e tal. De que igreja? Eu falei, pronto, estava tão boa a conversa. Aí já começa, qual é o nome? Que igreja? Pô, vou te dar o endereço da minha, sei lá, vai ter culto não sei o quê. Eu já congrego, eu já tenho um monte de culto para ir, eu já não dou tempo, conta do que eu tenho que fazer. Mas aí muda a conversa, entendeu? Estraga a conversa. É assim com vocês também? Pô, tava bom, comendo um negócio gostoso, podia falar de tudo, né? Esses rótulos, irmãos, como é ruim esses rótulos. Jesus, ele não tem problema com o rótulo, ele descarta isso, ele olha para pessoas. E quando ele olha para pessoas, ele anuncia necessidade de salvação, de arrependimento para a salvação. Ele anuncia que ele é o Senhor, e ele diz, olha, mude de vida, porque esse não é o jeito que você vai viver e encontrar a vida. Ele acontece isso com a mulher samaritana. O que acontecia? Qual era a angústia daquela mulher? Qual era as ânsias? Irmãos, não dá para fazer, tem que chamar os psicólogos aqui, Daniel, os terapeutas, os psiquiatras, para pegar aquela mulher, analisar ela. O que aquela mulher no poço de Jacó tinha? Que fazia até aquela vida angustiante, ela buscava alguma coisa. É um ser humano, gente. É a filha de alguém. Aquela mulher tem pai, tem mãe. Nasceu, não nasceu do ovo, nasceu ligada a alguém. É gente que vive, que respira, que quer ser feliz, que quer ter alguma coisa, quer se encantar com a vida. É um ser humano. Mas ela está no poço de Jacó com Jesus. Os amigos dele olham, vê ele sentado com a mulher, já, que é isso? Jesus com a mulher? Irmão, fala a verdade, eu e você não faríamos isso, mas eles fizeram. Com uma mulher, ao meio-dia, essa mulher não presta muito não. Isso aí deve ser uma sirigaita. Sirigaita no Nordeste que fala sirigaita, certo? Minha mãe que me ensinava isso aí. Cuidado com a sirigaita. No mínimo ia dizer assim, é sirigaita. Eu podia fazer isso, alguém podia fazer, é sapatão, é travesti, é rico, é preto, é branco, é do partido, essas desgraças, irmão, da vida. Jesus só vê lá um ser humano, com desejo de viver e buscando alguma coisa, buscando a vida, só que buscando na fonte errada. Oh, coisa maravilhosa. Ele chega lá, faz um questionáriozinho, que não é para envergonhar ela, é só para mostrar para ela, você está buscando no lugar errado, eu sou a água que você precisa. E ele muda a natureza daquela mulher. Ele não pega e fala assim, senta aqui que eu vou dar um curso de teologia, 5 meses, 3 meses. É vida, é revelação, ela recebe a revelação. E quando ela recebe a revelação, ela fala, esse é o Messias, eu vou sair falando para todo mundo. Eu imagino alguém falando assim, calma, você ainda precisa se preparar. Ela fala, não, que me preparar, eu tenho que anunciar. Eu recebi vida, eu vou falar de vida. E ela anuncia essa vida. Amém, amados? O fundamento, a base dessa comunidade é o amor. O fundamento, a base dessa comunidade é o amor. E Jesus cita Levítico e Deuteronômio, falando dos 2 grandes mandamentos. Ele fala desse mandamento quando perguntam a ele, qual o grande mandamento, Senhor? Então ele faz as 2 citações. Tem um monte, tem uma pilha de mandamentos. Quem gosta de mandamento, irmão?
Ó, você que gosta de mandamento, você que gosta, pega Levítico lá, Deuteronômio, tem uma pilha lá. Fica em casa decorando, fazendo mantra. Pode fazer. Tem gente que gosta disso, não gosta? Pastor, eu posso ou não posso? Eu quero. Mas ele marca um encontro, você fala um assunto, eu quero saber se eu posso fazer isso. Ah, faz o que você quiser. Fica à vontade. Para quem gosta de regra, a Levítico é um show. Tudo bem aqui, irmãos? Aí Jesus chega assim, para um pessoal que está nessa conversa com ele, querendo saber quais as regras, ele fala assim, olha, os profetas, a lei e os profetas estão baseados em duas coisas. Amar a Deus. Como? É só com toda a sua mente. É só com toda a sua força. É só com todo o seu coração. Aí você diz, pronto. O que é isso? Toda a mente, toda a força, todo o coração, toda a alma. O que é isso? Aí ele falou, não, calma. E o próximo como você já é apaixonado por você mesmo. Amar a Deus e amar o próximo como você já se ama. Esse é o fundamento da fé judaico-cristã, do judaísmo e do cristianismo. É o fundamento. E é nesse fundamento que a Igreja de Jesus se estabelece e aguenta 21 séculos de perseguição, de dificuldade, de novidades, de heresias, de religiões, de líderes religiosos, do próprio cristianismo. A igreja, irmão, a igreja que resiste ao cristianismo, resiste a qualquer coisa, certo ou não? Se a igreja de Jesus resistiu ao cristianismo, o resto é café pequeno. Não é, Zanete? Porque o cristianismo virou uma religião terrível. Mas o evangelho de Jesus não mudou. E a mensagem é esse: ama a Deus e o próximo como a si mesmo. Só que aí tem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? O mandamento, irmão, todo mandamento, segundo o apóstolo Paulo, tem um propósito pedagógico. O mandamento tem um propósito pedagógico. Os mandamentos, quando são dados, ele tem o propósito de mostrar para o ser humano o que ele não consegue fazer. Por exemplo, não adulterarás. Aí você diz, estou bonito. Nunca mexi com a mulher e com o marido de ninguém. Aí Jesus fala assim, não pessoal, não é isso. Não adulterarás se você na sua mente, entendeu? Se você na sua mente olhou e fez, isso lá em casa. Ele diz, você já adulterou. Não, mas eu sou limpinho. Então, você tem cara de limpinho. Mas o seu coração, Jesus é que diz, é um poço de mentira, de engano, de imundícia. Quem fala isso é Jesus, irmãos. Da onde vem a lascívia, a maldade, a violência, o adultério, a prostituição, da onde vem? De dentro ou de fora? De dentro. Os apóstolos nos ensinaram isso, que a cobiça está dentro do ser humano, e é essa cobiça que leva o homem a fazer o que ele quer, porque se ele não tem um Senhor, ele vai fazer o que ele quer. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento é não matarás. Ah, não, essa eu estou limpinho. Ah, essa nunca matei. Aí Jesus de novo o conceito que Jesus vai nos ensinando é esse. Não, você nunca derramou sangue, mas já sentiu gostinho de sangue na boca, não já? Não quando mordeu a língua. Aquela vontade de se vingar. Sabe aquela vontade de tirar... Aqui, irmão, deixa eu só olhar para a cara de vocês. Você já teve aquela vontade, não já? De arrancar o pescoço. Eu já pensei tanta besteira de picotar, jogar fora, distribuir as partes dos corpos. Sabe aquela coisa que você fica matutando assim? Fala, não, isso aí deveria fazer assim, ó. Tá. Quanta maldade. Eu já tive muito disso, hoje não, hoje eu estou limpinho. Mas vocês já sentiram isso?
então você é um homicida. A palavra me ensina, irmão, que quando eu falo mal do meu irmão, e eu destruo a vida dele com a minha boca, eu sou um homicida. Ela diz que eu sou feiticeiro, quando eu jogo um irmão contra o outro. É abominação diante de Deus. E eu achando que eu estava tão limpinho. O mandamento é amar a Deus e ao próximo. O mandamento, irmãos, ele tem um objetivo pedagógico. E qual o objetivo pedagógico do mandamento? Presta atenção aqui. O objetivo pedagógico do mandamento é mostrar a minha impotência. Moisés, guarda um dia para cultuar a mim. Ah, Senhor, eu não posso, eu tenho que correr atrás do pão. Moisés, não adultera, não rouba, não minta. Moisés, honra o teu pai e a tua mãe. Ó, eu estou dando uma lista aqui só para você ir ticando, tá? Você dá um ticket se você cumpriu. Não dá ticket se você não cumpriu, tá bom? Honra o teu pai e a tua mãe. Não terás outro Deus. Não mentirás. Os mandamentos, irmãos, eles têm esse objetivo pedagógico de nos ensinar, de nos mostrar a nossa impotência. O que eu não consigo fazer. E qual o objetivo de Deus me mostrar que eu não consigo cumprir o mandamento? É me levar à consciência de que eu dependo dele. Eu dependo de Deus para amar. Mas eu amo minha mãe, meu pai, o cachorrinho, o pet. Eu amo um monte de coisa. Eu amo gente, eu dou comida para os peixes, eu abraço a árvore, eu gosto da natureza, eu amo. Eu não posso ver um cachorro com frio que eu sinto frio junto, eu amo. Esse amor nosso, humano, extraordinário, que nos encanta, é um amor deformado. É um amor que se deformou. E se ele fosse suficiente para nos levar a amar a Deus, Deus não tinha virado gente para nos ensinar o que é amor. Se o amor que eu tenho fosse suficiente, por que eu estou dizendo isso? Porque o discurso hoje é de amor. Todo amor, toda forma de amor, toda forma de amar. Se é amor, pode, porque Deus é amor. Deus é amor, mas não esse amor que eu tenho, humano. Porque esse amor humano é deformado. E esse amor não me deixa amar a Deus, só me deixa amar a mim mesmo. É esse amor encantador que nós vemos, que também produz tanta maldade e tanta violência. É esse amor que não subsiste a palavra de Deus dizendo, ame a Deus e ama ao próximo. Eu sou um cara do bem, eu estou em um monte de ONG, eu faço boas ações. Esse amor não é o amor que Deus nos ensina na palavra dele. O amor que Deus nos ensina na palavra dele tem nome, é Jesus de Nazaré. Ele veio, se fez amor, e quando ressuscitou, ele entrou dentro de nós através do Espírito Santo, para que eu passasse a amar como eu não sabia amar. Gálatas diz assim, Paulo de novo escrevendo aos Gálatas, diz assim, ora, a Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito, olha, se é fruto do Espírito, é porque não é fruto meu. E por que não é fruto meu? Porque eu não posso dar esse fruto. Eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo meu pai, eu amo meus amigos, eu amo o cachorro também, a natureza, eu abraço a árvore sempre que eu posso, eu adoro. Eu entendo que eu sou um mordomo da natureza, eu preciso cuidar desse planeta e cuidar do meu próximo, eu entendo isso. Mas esse é o amor humano. Para amar a Deus, irmão. Alguém aqui já viu Deus, gente? Para a gente só internar? Só para a gente pegar o nome para internar? Você já viu Deus? Nós não vemos Deus. Ninguém vê Deus. Quem entende Deus?
Quem fala Deus é assim, Deus é assado? Irmão, quem fala Deus é assim ou é assado, tem que ter paciência, porque se não está doido, está ficando. Ou daqui a pouco vai entender melhor, mas não é possível, Deus é assim, Deus é assado. Não é possível. Então nós não vemos, nós não entendemos direito esse Deus. Como que eu vou amar Ele? Amar esse irmão aqui, eu vou me esforçar para amar, vivendo com Ele, andando com Ele, entendendo Ele. Mas isso pode ser um amor, é amor humano. O amar a Deus tem que ser revelação, tem que ser um fruto que vem de Deus para mim. Esse fruto chama Jesus, Ele veio e me ensinou o modelo, está escrito lá em Romanos sobre isso. Eu olho para aquele modelo e eu estou reprovado, porque eu não me encaixo naquele modelo. Então Ele morre, vai aos céus, e o Pai dele envia o Espírito dele para entrar em mim, para eu poder amar como Ele amou. Jesus fala em João: eu dou um mandamento novo para vocês, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. E o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, porque vocês se amam uns aos outros. E Paulo está nos esclarecendo que isso é um fruto do Espírito. Se é do Espírito é porque vem de fora. Não nasceu porque eu nasci, não está em mim porque eu nasci num berço cristão, ou porque eu fui bem educadinho, ou porque eu tive uma mãe, um pai bacana, ou porque eu tive pouco bullying, fui pouco... É o amor de Deus, é fruto, olha, o fruto do Espírito é amor. E os demais? Olha, alegria, paz, paciência, amabilidade, é fruto do amor. Quem ama é paciente, quem ama tem alegria, quem ama tem bondade, quem ama é fiel. Quantos casamentos cristãos não se desfazem por causa do amor de Deus, porque o amor humano às vezes já se desfez, mas só o amor de Deus é que sustenta, e vai consertando, e corrigindo, e arrumando, até que muitos no final da vida dizem: e não é que Deus tinha razão? Eu cada dia mais estou convencido de que Deus tem razão, e que é melhor concordar com Ele. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas, tem lei? Então pronto. Aquele pessoal que gosta daquela lista de regrinha, pronto. Receba a revelação de Deus, o amor de Deus. E quem é o amor de Deus? Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu amor para nos salvar desse nosso amor humano. O amor humano é extraordinário e cria a humanidade e nos impulsiona a criatividade, a invenções, a ambição boas, a construir, a inventar, a ciência, coisas maravilhosas. Mas ele não é suficiente para nos salvar. Nós precisamos do amor de Deus. E é esse amor que é a marca da igreja, que nos faz suportarmos uns aos outros, caminharmos mais de uma milha, que nos faz orar pelos nossos inimigos. Você não ora pelo seu inimigo porque você é bom, você só faz isso se o amor de Deus estiver em você, senão você não vai fazer, você vai querer matar. Você viu aquela pessoa que fala assim: vou te pôr no joelho, como se estivesse fazendo uma ameaça? Vou te pôr no joelho. Ou aquela briga espiritual, né? Irmão, já vi umas coisas bem loucas. Lembro uma vez que eu estava no monte, e duas pessoas que se diziam profetas, um profetizava mais que o outro, eles estavam competindo quem tinha mais revelação. Aí daqui a pouco um começou a amaldiçoar o outro. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou doido. O que eu vim fazer aqui? Perder minha noite de sono. E era poder, tinha tanto poder que... Então é assim, vira uma disputa, dentro da religião vira uma disputa, né? O amor de Deus, irmãos, é que nos salva, amém? Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós não o amávamos, quando éramos pecadores. Ele nos amou. E é esse amor que nos mantém firmados nele. Estuda as Escrituras conosco.
Participe dos pequenos grupos. Venha para a escola bíblica. Faça os cursos que nós damos aqui. Estude como nós costumamos estimular a igreja a estudar aqui. Isso faz parte do nosso crescimento. Nós precisamos disso. Mas antes de tudo, nós precisamos de revelação. A revelação me faz resistir às minhas paixões. Quando eu digo eu, estou falando eu, natureza humana, eu e você, seres humanos. Nós somos cheios de paixões e desejos, mas o amor de Deus vai nos limpando desses desejos, dessas paixões, dessa vontade de fazer só o que a gente quer. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu vou encerrar lendo um versículo. Paulo escreve para Timóteo e diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ouça aqui, irmãos, jornal do dia: homens serão egoístas. Homens serão egoístas? Quem são os homens egoístas? O ser humano. Mas deixa eu te perguntar, você é egoísta? A gente diz assim, eu não. E se você perguntar para mais 10 milhões de pessoas, ela vai dizer, eu não. Mas está escrito aqui que os homens serão egoístas. Onde estão esses homens egoístas se ninguém é egoísta, não é? Ou nós ou a Bíblia está mentindo. Os homens serão egoístas, avarentos, mais apegados a coisas do que a gente. Está disposto a explorar qualquer pessoa por causa de alguma coisa, bem, riquezas. Presunçosos, eles presumem. Presunçoso é aquele que presume, em seguida fala arrogante, que é aquele que presume que é melhor do que o outro, aí arroga para si as glórias de quem de fato é maior, e humilha os outros. Blasfemos, é aqueles que rejeitam as coisas de Deus e brincam com as coisas de Deus. Inclusive brincar, irmãos, com a palavra de Deus é blasfêmia. Brincar com as coisas que envolvem o nome de Deus. Nós, os cristãos, deveríamos falar menos o nome de Deus e encarnar mais o nome dele. Eu acho que nós falamos muito o nome de Deus e encarnamos pouco o nome dele. E às vezes falamos tanto para poder afirmar nosso desejo de mostrar que a gente conhece Deus. Não precisa. Encarne o Evangelho e as pessoas vão ver a luz de Deus em você, para a glória dele e também não nossa. Desobediente a pais, a ingratos, ímpios. Ímpio é não piedoso. Piedoso é quem ama a Deus, ímpio é quem não ama. Só não ama não, odeia a Deus, não gosta de Deus. Deus é um pé. Ou coisa chata, é Deus, esse blá blá blá, esse negócio de Bíblia, eu detesto Bíblia. É o ímpio, é assim. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Ou seja, tem que ser só a minha vontade, é só meu prazer, é o meu desejo, tem que fazer o que eu quero. Se Deus não fizer o que eu quero, eu estou fora, eu vou arrumar outro Deus, mas tem que me servir, eu tenho que ser feliz, dá licença? A custa do quê? Não interessa, eu vou em busca da minha felicidade. Soberbos, mais traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí, irmãos, um versículo que me chamou muita atenção, presta atenção nisso. Você viu a lista aqui? Olha a lista que eu li. Aí diz o seguinte: tendo aparência de piedade. Mas como que alguém com essa foto pode ter aparência de piedade? Pode. O ser humano, a natureza do ser humano é tão deformada que o Paulo diz que alguém pode entregar o seu corpo para ser queimado pelo fogo, só para ficar bonito na foto. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado pelo fogo, se não for por amor, que é amor? O fruto do Espírito não serve para nada, é só para ficar bonito na foto. E tem gente que faz isso? Sim, tem gente que faz isso. Como que alguém com todas essas características pode ter aparência de piedade? Sim, pode.
porque a pessoa fica hábil em mentir para si mesmo e para os que estão ao seu redor. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Tendo aparência de piedade, e eu concluo aqui com essa frase, mas negando o seu poder ou a sua eficácia. A eficácia da piedade não está no discurso, está numa prática de vida. Então, quando eu e você praticamos a piedade, que é o amor a Deus, que é esse amor fruto do Espírito, nós vamos sendo libertos dessas amarras que nos traz tanta angústia, tanto sofrimento, tanta dor, tanto desespero. Glória a Deus, porque Jesus veio nos trazer salvação. O Deus a quem amo é o Deus que me faz ter comprometimento com Ele. Eu amo a Deus. Isso me leva até as últimas consequências, e consequências que normalmente nos custa muito caro. Mas esse é o amor de Deus, o amor que me aperfeiçoa para a glória de Deus, para o meu bem, para o bem da minha família. Amém, amados?